Oi, gente, mais um vídeo aqui pro canal do Neto Jacuí. Antes de começar o vídeo já começou, né? Antes de eu começar a falar do assunto, né, que vem logo após, quero fazer um pedido para você. Eu sei que você é meu amigo, eu também sou seu amigo. Então, quero te pedir um favor. Se você quiser assistir o vídeo, eu fico contente. Caso não, também não tem problema, que às vezes o assunto não vai de acordo com o que você quer ouvir. Mas pelo menos, meu amigo, abre o vídeo e tem um sinalzinho assim de positivo, você vai lá e clica lá. Sabe o que acontece? O YouTube começa a entregar mais meus vídeos e tem mais visualidade, né? Aí eu começo a fazer mais vídeos. Porque vai indo também, se não tiver, a gente desanima, né? Assim, não sei que você vai fazer isso. Tenho certeza que você vai fazer isso para mim, tá bom? Bom, eu fiz um vídeo outro dia falando do meu pai. Você sabe que muita gente gostou? Gostaram. Depois faz aí da minha mãe. Também muita gente gostou. E teve uns seguidores, amigos, falou assim: Neto, por que você não faz um vídeo falando da tua história, da tua vida? Eu falei: rapaz, mas não é que você está certo, eu vou fazer. E não é que eu fiz. Vamos começar? Então, gente, eu nasci em Minas, né? Aqui no sul de Minas. O dia que eu nasci foi num domingo de Páscoa, pontualmente às 10 horas e 20 minutos. E eu nasci e não chorei. Geralmente quando a criança nasce é pronto um berreiro, né? Chora mesmo. Aí eles falaram: acho que nasceu morto. Aí minha mãe, né? Minha mãe aqui, ó, essa senhora aqui, ó, começou a chorar, né? Ah, mas será que nasceu morto mesmo? Tudo indica que sim, não chorou? Aí, quando vi, disse que eu mexi com uma perninha, falou: não, morreu não, nasceu morto não, ele está vivo. Aí meu tio pegou uma panela, acho que é por isso que eu gosto muito de comer, viu? Diz que começou a bater no fundo da panela, blim, 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 que negócio lá, e eu dei uma chorada. Falou: não, tá tudo certo. Então, nasci no sul de Minas, como eu já falei, né? Cidade lá de Jacuí. E tive uma infância muito boa. Criança, nós, família muito pobre, meu pai pobre, minha mãe pobre, né? Família toda pobre. Então não tinha muita coisa para me oferecer, mas me ofereceram o carinho, me ofereceram o amor, me ofereceram tanta coisa boa que dinheiro não paga, né? Então eu fui amamentado, né, pela minha mãe, e também por caldo de canjica, porque não tinha leite, não tinha nada. Então minha mãe botava o milho para cozinhar, né, a canjica, tirava aquele caldo, colocava um pouquinho de açúcar, colocava na mamadeira para mim. Então fui criado com caldo de canjica também. E meu pai conta uma história bem interessante. Quando eu nasci, eles queriam que eu tivesse uma pele bonita, né? Uma pele boa. Até hoje, né? Velho do jeito que eu tô, né? Puxa, eu tô velho demais. Eu ainda tenho uma pele bonita, rapaz. Então fui banhado com sangue de tatu. Meu pai matou o coitadinho de tatu, tirou o sangue e me banharam, né? Assim que eu nasci, banhou. Para mim ficar com a pele bonita. Mas depois comeram o tatu, viu? Eu não comi não. Tinha nascido naquele dia, mas segundo meu pai, disse que comeram o tatu. E aí eu fui dando meus primeiros passos, e meu pai mudava muito de fazenda em fazenda, e a gente foi levando a vida, né? E roupas, minha mãe vinha aqui em São Paulo, e minha avó, muito boa, tinha uns amigos, né, uns pessoal rico, que dava roupa usada para ela. E aquela roupa usada, a minha mãe desmanchava, fazia roupa para mim, né? Para mim, para todo mundo, mas fazia para mim. Minha mãe tinha uma maquininha daquelas de colocar em cima da mesa, manual, e ela tocava ela assim. Minha mãe costurava, fez as minhas roupas, né? Graças a Deus eu fui bem coberto pelas roupas que ela fazia. Então, isso foi minha infância assim, já criancinha, né? Depois comecei a crescer, já começou as coisas, já entender as coisas, né?
Comecei a entender as coisas. E eu já logo, quando eu comecei a andar, né? A minha avó materna e a minha avó paterna, eles gostavam muito de mim. Vó gosta de neto, né? Minha avó paterna levava eu para ficar com ela. Assim que eu comecei já a dar os primeiros passinhos, né? Então eu chamava-se Maria Augusta de Jesus, minha avó. Gostava muito dela, né? E convivi com ela uns quase 20 anos, né? Depois ela foi embora, foi morar com Deus. Então, minha vida como criança foi desse jeito. Uma vida muito boa. Depois comecei a ficar mais grandinho, 7 anos. Aí eu não sabia ler nem escrever. Até hoje eu não sei muito bem também. Aí eu fui estudar numa casa de um senhor chamado seu Nelson Barandino. Um dos melhores seres humanos que eu já vi. E ele montou essa escola na casa dele. Então lá eu dei os primeiros passos, aonde que eu comecei a tentar escrever. Minha mãe já tinha ensinado um pouquinho, mas muito pouco. Lá eu comecei a escrever e conhecer as letras. Depois a escola fechou, aí me matricularam, né? Minha mãe me matriculou na Escola Rural Fazenda da Serra, fazenda do seu Pedro Tomás. Então ficava mais ou menos uns 3 quilômetros da casa onde que a gente morava. Então eu lembro que eu saía cedinho, 6 horas, que a escola começava às 8 horas, 6 horas, para ir devagarzinho, né? Subia aqueles morros, 3 quilômetros, para criança é muito, né? Mas eu ia e lá eu fiz, porque a escola daquela época era interessante. Era 5 anos, tinha o primeiro novato, depois vinha o primeiro repetente. Então repetia, automaticamente era necessário repetir o primeiro ano. Depois vinha o segundo ano, terceiro ano e o quarto ano, onde a gente recebia um diploma, né? Você concluiu o quarto ano primário, na escola da roça, né? Minha professora chamava Conceição Adriana dos Reis, né? Que Deus o tenha, né? Uma pessoa muito maravilhosa. Então, isso aí foi quando eu fui para a escola. Depois fui crescendo e sempre ajudando meu pai. Sempre na luta, ajudando meu pai na roça, e a minha mãe também trabalhava na roça, ajudava também. E eu já ia para a roça, eu chegava da escola, deixava o material de escola e já minha mãe fazia um caldeirão de comida. Eu corria para levar para o meu pai e lá eu ficava o resto do dia ajudando ele, né? Ele carpia e eu puxava o cisco, né? Puxava o cisco para jogar, fazer aqueles montes, né? Para a terra ficar limpa. Então ajudei meu pai nessa época. Depois fui crescendo, né? Fui já ficando na adolescência, né? Mas já mocinho. E eu vivia ali muito bem. Tinha meus amigos, meus primos, né? Gente boa, né? Meus primos que eu até hoje lembro muito deles. Pessoas que eu tenho um grande carinho, né? E aí a vida foi levando, né? E eu logo adquiri um cavalo, eu ia nas festas, né? As festas eu ia no cavalo, aquele cavalo bonito que eu tinha, né? Deixa eu puxar meu chapéu um pouco, tá meio escuro. Ah, agora melhorou. Eu ia nas festas, então era no meu cavalo, cavalo bonito, ia junto com a rapaziada, né? Então minha vida foi assim, na adolescência. Mas todo sonho do garoto, né? Principalmente quem mora na roça, é um dia melhorar de situação, né? Aí inventei de vir embora para São Paulo, né? Tinha acho que 17 para 18 anos. Eu tinha 18 que já tinha tirado o título de eleitor. Aí eu vim para São Paulo. Agora eu vou falar um negócio para vocês, viu? O dia da minha despedida foi muito difícil. Coloquei uma mala, não sei se vocês conhecem aquelas malas de fibra. Ali coloquei algumas peças de roupa, pouquinha coisa, não tinha muita coisa também. E sapato, né? Eu nunca tinha sapato, nunca tinha calçado. Aí eu comprei, né? Dei um jeito lá, comprei um par de sapato. E o sapato eu coloquei dentro da mala também, porque eu nunca tinha andado calçado, né? Para chegar lá onde que o ônibus vinha para me calçar. Mas a parte mais difícil foi a hora que eu fui despedir da minha mãe, né?
Foi despedir da minha mãe. A hora que eu despedi dela. Aí essa hora foi difícil. Eu vou falar um negócio para vocês, bem interessante. Essa dor da despedida, ela só foi vencida no dia que a minha mãe e meu pai morreu. Porque até então, aquela dor da despedida estava aqui no meu peito, né, guardado. Era uma tristeza muito grande, né? Então, o choro da minha mãe na despedida, eu guardo até hoje. Lembro até hoje. Lembro quando ela me abraçou para despedir, ela estava chorando, e as lágrimas quentes colou no meu rosto, lágrimas dela, né? Minha também. Então, eu me sinto aquele calor das lágrimas da minha mãe. E eu saí sem responder, saí a garganta travada. Quando eu passei a porteira, eu dei, não esqueço disso, eu dei 50 passos voltando. Falei, vou desistir, vou voltar, vou ficar com eles. Devia ter tomado essa atitude, né? Quando eu dei os 50 passos, falei, não, decisão já foi tomada, eu vou embora. Aí vim. Quando eu cheguei lá onde passava o ônibus, eu ficava ali ansioso, né? Difícil demais. Logo veio o ônibus, eu entrei no ônibus, tinha pouca gente conhecida e no ônibus não tinha muita gente não. Saí, sentei lá, bem no fundo do ônibus, do lado da janelinha, e fui olhando aonde que eu nasci, na minha terra. Ali eu chorei. Falei, olha, será que eu estou certo de fazer isso? Quando cheguei em Guaxupé, que eu ia vir de trem, o trem saía às 11 horas, ele vinha de Passos, passava por Guaxupé, a companhia Mogiana, né? Aí eu vim correndo, quando eu vi o trem chegando, assim, já tinha comprado a passagem, falei, eu não vou coisa nenhuma. Mas aí, infelizmente, o destino fez que eu fosse. Entrei no trem, sentei e vim embora. Chegou em Campinas, fiz a baldeação pro trem da Paulista, né? Esse trem vinha lá de Prudente, Presidente Prudente. Eu não tenho mais um trem mais moderno, né? Cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei, que eu olhei aquele movimento, aquele negócio lá, já era noite, né? E eu fiquei ali, nossa, aquilo para mim era o fim do mundo. Mas aí eu vim para casa dos meus parentes. Parentes que eu falo que, mais que parentes, eles, para mim, representavam meus pais, né? E os meninos, meus irmãos, né? Para mim, eles eram meus irmãos. A alta consideração que eu tinha e tenho por eles. E ali eu fiquei morando com eles um tempo. Depois eu constituí família, né? Mas antes disso, tem só uma historinha. Passou 2 meses, eu voltei na minha terra. Foi difícil, muito difícil. Hoje tem uma música que chama Escolta de Vagalumes, ela retrata muito aquilo. Eu cheguei na cidade de Guaxupé e estava chovendo muito. E eu lá levando alguns pertences, né? E alguns presentinhos para minha mãe, para minha irmã, para o meu pai. Aí fui comprar passagem. Aí a moça do guichê falou, olha, vou falar um negócio para você. O ônibus que vem de Jacuí não veio. Choveu muito, é estrada de terra, então o ônibus não anda hoje. Falei, fazer o quê, né? O que eu ia fazer? Táxi, se eu tivesse dinheiro, também não vinha. Mas não tinha dinheiro para pagar também. Falei, eu vou a pé. Comprei um pão, coloquei mortadela dentro e vim embora. Comendo aquilo a seco mesmo. Gente, mas molhar igual eu molhei aquele dia foi brincadeira. Eu estava com uma malinha, eu punha aquela malinha debaixo do braço para não molhar. Fui subir numa serra chamada Serra dos Cardosos. Eu dava 3 passos para frente e 2 para trás. Só o rumo que eu vingava até subir. Aí passei num lugar chamado Biguatinga, uma vila, né? Município de São Pedro da União. Ali eu falei, não aguento mais, mas fui. Aí fui chegando na casa dos meus pais, era mais ou menos umas 9 horas da noite. Isso quando eu saí de Guaxupé era 1 hora, mais ou menos. Acho que nem 1 hora não era. Aí eu lembro dos vagalumes, parece que eles estavam me seguindo até eu chegar lá, né? Aí eu bati na porta assim,
Escutei minha mãe, falou, me chamar de José, né? Ela falou assim, João, o José chegou. Ele falou, que é isso, Maria? Imagina. Ela falou, não, pela batida que ele deu na porta, coração de mãe não engana. Aí quando abriu a porta era eu mesmo. Aí nós nos abraçamos, choramos, né? Eu sou chorão mesmo, né? Aí todo mundo aí, minha mãe arrumou uma água lá, que lá não tinha chuveiro não, era tomar banho na bacia. Tomei aquele banho, meu pai trouxe um tanto de sal, jogou na minha cabeça, falou, isso é pra... você tá muito cansado. Aí jogou. No outro dia eu não andei, no outro dia eu fiquei o dia inteiro deitado quase, até voltar. Então foi uma das passagens também. Aí eu fiquei aqui, constituí família, como eu falei, né? E fiquei aqui em São Paulo até hoje. Trabalhando de fazenda não, trabalhando de firma, nas firmas, né? Onde que eu fui muito maltratado. Os proprietários das firmas me maltratavam muito, né? Porque eu era muito inocente, nem falava direito, assim, né? Não sabia o palavreado daqui, né? Então falava as coisas erradas, me criticavam, então me humilhou muito. Mas eu não arrependo não, viu? Essa humilhação também serviu muito para me ajudou demais, Fui humilhado, às vezes me colocava nos piores serviços para ver se eu aguentava, né? Eu aguentei o tranco. Aí foi passando os tempos, passei a trabalhar por minha conta, né? Aí veio a maior riqueza da minha vida, minha filha, né? Maravilhosa. Então, esse foi o presente que eu ganhei. E assim a vida foi tocando a vida e até hoje estou aqui. Passei por muitas dificuldades. Cirurgia, eu fiz várias. Fui atropelado uma época no centro da cidade e fui fazer a cirurgia. Aí depois fez a cirurgia da minha mão, dá até para ver que a minha mão ela tem uns cortes, né? Meus dedos são tortos. Aí começou dor de cabeça muito forte, acho que devido ao tombo, né? Foi feita uma cirurgia craniana para tirar um coágulo, ali eu quase fui mesmo. Mas Deus quis que eu ficasse, né, mais um pouco. E continuando trabalhando. E agora recentemente tive mais acho que 3 cirurgias. De 4 hérnias, né? 4 hérnias, que faz ao mesmo tempo, consta como 2 cirurgias, porque tinha uma maior e as outras eram menores, da vesícula, né? E das hérnias. Então foi um pouco difícil também, mas superei. Estou aqui, né? Eu até costumo falar que comparando a vida com um jogo de futebol, eu estou vivendo nos 43, 42 e meio, 43 minutos do segundo tempo, né? Então agora existe muito aquelas prorrogações que o juiz às vezes dá, né? Às vezes tem algum intercâmbio assim da vida, né? Intercâmbio que eu falo acho que falei a palavra até errada. Às vezes coisas que a gente não deixou de fazer muito rápido, ou às vezes fez errado, né? Então tem esses minutos aí de bonificação. Quem sabe chega até os 48, né? Isso eu estou falando do segundo tempo, viu? O primeiro tempo já foi. Então, aí isso aí. E eu espero daqui para frente viver minha vida, porque eu não tenho mais objetivos de ganhar dinheiro, de agariar fortuna, dinheiro. Não. Eu até hoje não consegui o suficiente para me viver e para minha família, né? Mas daqui para frente eu quero viver, né? Esses poucos tempos que me restam, viver feliz, né? E a gente vai levando a vida nesse nível, né? Nesse nível. E a gente sabe, né? Que você passou de uma certa idade, aí já entra na contagem regressiva. Aí você vai regredindo, né? Então é mais ou menos assim a minha vida, né? Minha vida nesses moldes, né? Contei tudo não, gente. Ficou muita coisa para trás ainda. Depois a gente lembra, mas podia ter contado aquilo. Tem uma história muito interessante aí. Gostava muito de futebol. Tinha muita vontade de ter um radinho, né? Para ouvir o jogo. Nossa, aquilo para mim era a maior alegria, né? Toda vez eu torcia pro Cruzeiro. Torço até hoje pro Cruzeiro em Minas Gerais. Mas quando eu
vi que eu tinha assim, esse sangue português, né? Meu avô era português, eu passei a torcer para a portuguesa. Então eu tinha vontade de ter um radinho. E eu comprei um radinho, trabalhei 40 dias, porque o dia da criança, do rapazinho, é contado como meio-dia, para ganhar o dinheiro para pagar o empréstimo que eu tinha feito para comprar aquele radinho Philco. Né? Hoje as crianças, né, já têm celulares aí até de 5 mil, 10 mil, e eu fiquei feliz com aquele radinho. Né? Então, aquele radinho era a minha alegria, né? Então, foi esse o assunto do radinho. E gostava muito de pescar também, né? Tinha meu primo que a gente pescava. Então, foi muito bom. Estou lembrando disso, gente, que eu esqueci de falar isso logo no início, né? Então, a gente vai contando essas historinhas aí para vocês. Tá bom, gente? E eu vou falar um negócio para vocês. A gente vive entre erros e acertos. Muitas vezes você erra mais do que acerta. E eu vou explicar por que a gente erra mais do que acerta. Porque o erro, você faz ele às vezes sem saber que está errando. De uma hora para outra você erra. Questão de segundos, você comete o erro. Às vezes erro até gravíssimo, mas é um erro que você fez sem querer. Mas você erra. E às vezes você erra também querendo, né? Tem isso também, você erra querendo. Mas às vezes você erra sem querer. E agora acertar, a gente tem aquele tempo para pensar, para não errar. Então, você erra mais, né? Então, para acertar, você pensa muito, fala, nossa, tenho que pensar. Aí você pensa, mas será que vai dar certo aquele negócio? Vou fazer isso. Então, para acertar, você pensa. Então, você erra mais, por uma questão de tempo, né? Erra mais do que acerta. Tá certo, gente? Então, tá bom. Espero que vocês gostou da minha história aí. E ficam com Deus, né? Que Deus abençoe todos vocês. Recebam um abraço bem forte do Neto Jacuí. Como eu faço nos vídeos, eu tiro 10 segundos para conversar com Deus. Para conversar com Deus, você não precisa ficar o dia inteiro falando em Deus. Você, em 10 segundos, é o suficiente para você levar teus pensamentos a Deus. Nesses 10 segundos que eu vou agora fazer, pode ter certeza que você que está vendo esse vídeo, estou pensando em você também, tá? Que Deus seja louvado e adentre todos os corações das pessoas, aquelas pessoas que andam tristes, que Deus, Jesus Cristo e Nossa Senhora adentre seu coração. Muito obrigado e até o próximo vídeo.